Olá, turminha do terceiro ano. Vamos fazer as atividades seguindo aqui o cronograma do dia 7 de junho ao dia 11 de junho, tá? Agora nós vamos fazer as atividades de quinta-feira, 10 de junho, do Aprova Brasil de Língua Portuguesa, lição 9, notícia, tá bom? Então, nós vamos fazer essa atividade aqui do Aprova Brasil de Língua Portuguesa agora, tá? Vamos começar então? Lá na página 43 do livro Aprova Brasil de Língua Portuguesa, lição 9, notícia. Aqui uma breve explicação do que é notícia. A notícia é um texto jornalístico que informa sobre um fato. É composta por uma estrutura definida que pode apresentar algumas mudanças dependendo de onde está sendo veiculada, jornais e revistas impressos ou online, portais digitais de notícias e etc. Então, tá falando o que é notícia, né? Que é um texto jornalístico, que pode estar tanto nos jornais e revistas impressos ou online, né? Num portal digital, num site de notícias. A1. Leia a notícia a seguir. Aí nós vamos ter a notícia do jornal Joca. Olha aqui, ó, como é que eu sei que é do jornal Joca? Porque tá escrito bem aqui, ó. Jornal Joca, São Paulo, número 119, 11 a 24 de setembro de 2018, tá? E aí, o título da notícia é: roupa parecida com a do Homem de Ferro é lançada na Inglaterra, tá? Então, esse é o título. Vamos começar a ler a notícia, então. Uma empresa britânica criou um traje que lembra a poderosa armadura usada pelo personagem Homem de Ferro. O equipamento permite voar a alguns metros do chão e se movimentar em várias direções. Para fazê-lo funcionar, a companhia Gravity usou 5 turbinas abastecidas com querosene, peças feitas em impressoras 3D e itens eletrônicos. O inventor do protótipo, Richard Browning, diz que criou o traje sem grandes pretensões, já que apenas tinha o objetivo de provar que era possível fazer algo que só existia em filmes e histórias em quadrinhos. Agora a peça está à venda pela empresa britânica por 340 mil libras, cerca de 1,8 milhão de reais. Bem carinho essa roupa, né? Então é uma notícia que está contando o fato de terem uma empresa britânica ter inventado o traje do Homem de Ferro, que é um personagem de história em quadrinhos e de filmes, né? E aqui tem o traje, ó, a foto do traje, né? Uma pessoa está usando o traje do Homem de Ferro, então, que foi criado por essa empresa britânica, tá? Então, a notícia, ela vai contar pra gente um fato, algo que aconteceu realmente, tá? E aqui abaixo a gente viu que essa notícia, então, é do jornal Joca, né? Que é um jornal impresso. A2. Qual a importância da imagem nessa notícia? Essa notícia que a gente leu sobre a criação da roupa do Homem de Ferro na Inglaterra. Qual que é a importância da imagem aqui, da roupa, pra gente que leu essa notícia? Vamos marcar a alternativa correta? Só tem uma opção correta, tá bom? Ilustrar o Homem de Ferro, mostrar o inventor do protótipo, mostrar a roupa do inventor do protótipo. Então, qual que é a importância da imagem aqui que a gente tem da peça dessa roupa, né? Qual a importância? Ilustrar o Homem de Ferro, mostrar o inventor ou mostrar a roupa que o inventor criou, né? Que é o protótipo ali. Aí você marca o X na alternativa correta. Na 3, sublinhe no texto as 2 vezes que aparece a palavra traje, tá? Essa palavra aqui, traje. Escreva outras palavras que têm o mesmo significado de traje. Aí vamos achar primeiro aqui no texto a palavra traje. Ó. Aqui no início tem, ó, traje, aí você vai passar o lápis embaixo. Aí diz que são 2 vezes que aparece. 2 vezes, ó. Então tem mais uma aí. Traje, aqui em cima também, ó. Traje. Tá? Então você vai passar o lápis embaixo. Aí você vai colocar aqui, escrever outras palavras que tenham o mesmo significado. Traje é a roupa, né, do Homem-Aranha, não é? Ó, aqui no início já tem, ó, no título já tem uma opção, ó,
do que é traje, o que pode ser traje, utilizando outra palavra que tem o mesmo significado, roupa. Então, a própria notícia já me deu uma opção aqui, então posso escrever aqui, roupa, tá? Mas tem outras opções para essa palavra que tem o mesmo significado? Outras palavras que também significam traje, que também são traje, traje é roupa. Tem outras palavras que eu posso escrever? Se você lembrar, souber, ou alguém da sua família que possa te ajudar, souber de outras palavras que também têm o mesmo significado da palavra traje, que é roupa, né? Você coloca aqui. Tem outras opções, tá? Pelo menos mais uma opção aqui que você pode usar para colocar. Não vou falar porque vocês precisam pensar um pouquinho ou fazer uma pesquisa rápida aí com algum adulto, tá bom? Próxima página, página 44 agora, questão 4. No primeiro parágrafo aparece a palavra peças, peças. No segundo, a palavra peça, tá? Então, a primeira vez que ela aparece, ela está no plural, né? Peças. E na segunda vez que ela aparece, ela está no singular, peça. Plural é quando é mais de um. Singular é quando eu só tenho um item. Então, não tem S no final porque está no singular, tá? A que se refere cada uma dessas palavras? Aí a gente precisa voltar lá no texto e achar as palavras no texto para descobrir ao que ela se refere aqui, ó, no texto, tá? Então, a primeira vez que vai aparecer peças, tá no plural, porque é mais de um, se refere a mais de um item. No caso aqui, ele tá falando, ó, Gravity, ó, a companhia Gravity usou 5 turbinas. Então, 5 turbinas é mais de um. Abastecidas com querosene. Peças feitas em impressoras. Então, tá se referindo a essas peças aqui, as peças que foram impressas na impressora 3D. As peças são das 5 turbinas, tá? Então, está se referindo a 5 turbinas. Se são 5 turbinas, é mais de um, então tem que ser plural, né? Já aqui, a segunda vez que a palavra peça vai aparecer, está no último parágrafo do texto, ó, agora a peça está à venda. A peça que ele se refere aqui, que é uma só, é o traje do Homem de Ferro, que foi feito, a invenção que a empresa britânica fez, tá? Então, a peça é a única... agora a peça está à venda, quer dizer que a peça do traje, que é a roupa do Homem de Ferro, já está à venda, tá? Que é uma peça única, não existe outra. Por isso que está no singular, é uma só. Então, se refere ao traje do Homem de Ferro, ou a roupa do Homem de Ferro, tá? Essa segunda opção do peça. Aí, nós vamos colocar aqui, ó, peças, que está no plural, se refere às 5 turbinas, tá? 5 turbinas. Peça que está no singular, porque é uma só, se refere ao traje do Homem de Ferro, tá? Não coube aqui porque a minha letra ficou um pouco grande. Então, a segunda palavra, peça, que está no singular, se refere ao traje do Homem de Ferro. A questão 5. As turbinas do traje voador são abastecidas por... Tá lá no texto. São abastecidas, o que é utilizada para ela funcionar? É gelo? É álcool? Querosene ou gasolina? Tá no texto essa opção aqui, só quem prestou atenção na leitura já sabe, pode marcar o xizinho na alternativa correta. A 6. O traje de que trata o texto está à venda por... Também essa informação está no final do texto. O preço pelo qual a única peça que foi feita desse traje, né, está sendo vendida. 340 mil libras, 1,8 milhão de libras, 340 milhões de libras, 1,8 mil libras. Tá? Então, presta atenção aqui nas opções que tá em libras, não tá falando de real. Libras é a moeda da Inglaterra, onde o traje foi criado, tá? É a moeda que circula na Inglaterra. No Brasil, a nossa moeda corrente se chama real. Então, tem as duas opções, tem em libras e tem em real no texto. Mas aqui, nas alternativas, a gente só tem a opção de libras,
Então, presta atenção lá no texto, no final, no último parágrafo tem essa informação. A 7. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente vai numerar de acordo com o que aconteceu, ó, sobre a notícia, né, que a gente leu lá sobre a invenção do traje do Homem de Ferro. Então, o que aconteceu? A gente vai achar uma das alternativas aqui, é a resposta para essa pergunta do que aconteceu, que é o que a notícia está contando para a gente, né? Que a notícia, ela sempre vai trazer uma informação sobre algo que aconteceu, um fato, tá bom? Ela vai trazer isso para a gente. Ela vai nos informar sobre algo que está acontecendo no momento. Então, o que aconteceu? Dessas opções aqui, ó, a gente vai colocar o 1 referente a essa pergunta. E é aqui, ó, a primeira opção, que é de acordo com o que está lá na notícia, no texto da invenção da roupa do Homem de Ferro. Então, o que aconteceu? Uma empresa britânica criou um traje que lembra a armadura do Homem de Ferro. Então, foi isso que aconteceu. Aí, eu vou colocar número 1. Onde aconteceu? Onde também tem essa informação no texto. É num país chamado Inglaterra. Então, 2 aqui, ó, na Inglaterra, tá? Aí, depois a gente vai ter quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e com quem aconteceu. E aí, a gente vai ler as opções, ó, que sobraram para colocar o número correspondente à resposta correta. Para provar que era possível fazer algo que só existia em filmes de história em quadrinhos, 2018, a companhia Gravity usou 5 turbinas movidas a querosene, peças produzidas em impressoras 3D e itens eletrônicos. Richard D. Browning, inventor do protótipo. Aí nós vamos ler a pergunta e achar a resposta correta conforme a notícia que a gente leu na página anterior, tá? Da lição 9. Então, a notícia da invenção da roupa do Homem de Ferro, tá bom? Aqui, 2018 é fácil, porque 2018 é data, quando aconteceu, não? Quando aconteceu é a data. Já ficou fácil responder a próxima pergunta do quando, ó. Que foi a data que aconteceu, já tá aqui. Ela tá sozinha. Agora, na outra página 45, questão 8. Circule o trecho que informa o objetivo do britânico Richard Browning ao inventar o traje voador. Então, nós vamos voltar lá no texto, vamos circular lá no texto esse trecho que mostra o objetivo desse moço, desse inglês, ter inventado essa roupa do Homem de Ferro, ó. Tá bem aqui, ó, o objetivo dele ter inventado é esse aqui, ó. A gente vai circular isso, ó, o objetivo no texto, que é provar que era possível fazer algo que só existia em filmes, história em quadrinhos, tá? Esse foi o objetivo dele ter criado essa roupa. Agora aqui na próxima questão, na 9, releia o título da notícia. Roupa parecida com a do Homem de Ferro é lançada na Inglaterra. A expressão em destaque indica a ideia de. A expressão em destaque é na Inglaterra. Um país que fica lá no continente europeu, na Europa, não é um lugar, tá? Que existe no planeta Terra. Então, essa expressão, ela indica o quê? Lugar, causa, tempo ou modo. Aí você vai marcar o X na opção correta. A 10. Leia esta outra notícia. Homem de Ferro da vida real entra para o livro dos recordes. Aí vamos ler, é uma outra notícia. Dessa vez, essa notícia é da Juliana Américo, do Olhar Digital, que é um site de notícias, tá? Tem endereço aqui e quando foi publicada essa notícia, que é 10 de novembro de 2017. Então, o Homem de Ferro da vida real entra para o livro dos recordes. O britânico Richard Browning, fundador da Gravity Industries, entrou para o livro dos recordes, Guinness World Records, por realizar o voo mais rápido usando um traje voador. Browning, que é apelidado de Homem de Ferro, atingiu uma velocidade de 51 km por hora durante a terceira tentativa de sobrevoar o Laguna Park em Reading, na Inglaterra.
O seu traje voador é composto por 6 microturbinas alimentadas a querosene que ficam instaladas em seus braços e são controladas pelo movimento do corpo do usuário e do equipamento. Aí aqui a gente também tem uma foto, mas não é igual a outra, que a outra foto da outra notícia, o rapaz estava vestindo ela, estava no chão em pé com ela. Essa aqui a gente já pode ver que é a foto quando ele experimenta a roupa e voa com ela, tá vendo? Ó, porque ele tá com o pé levantado do chão, então ele tá voando, né? Mostrando que a roupa realmente funciona. Na questão 11, qual que é o assunto principal dessa notícia? Também, aqui no caso, já mudou o assunto, que não é só a invenção da roupa, tá? Do Richard, não é só a invenção, não é só a roupa que ele inventou. No caso dessa notícia, o destaque do assunto aqui, do tema da notícia, é o fato dele ter entrado para o livro dos recordes, por ter criado essa roupa, ó. Homem de Ferro da vida real entra para o livro dos recordes. Então, esse é o assunto principal dessa notícia, que você vai colocar aqui, ó. Tá? O fato do Richard, que é considerado o Homem de Ferro, né, da vida real, entrar para o livro dos recordes, tá bom? Aí você vai colocar aqui. Aí na próxima página, página 46, questão 12. Por que o britânico Richard Browning entrou para o livro dos recordes? Por quê? Conta lá na notícia, tá? Na página anterior, na notícia fala, porque ele realizou o voo mais rápido usando o traje voador, tá? Bem lá no texto, ó. Aqui no texto, ó, vai estar essa informação, ó. Por realizar o voo mais rápido usando um traje voador, tá? Você pode copiar essa frase aqui na questão 12, tá bom? Tá lá no texto, então, essa informação. Por que ele entrou pro livro dos recordes? A 13. Por que ele recebeu o apelido de Homem de Ferro? Por que ele recebeu esse apelido? Porque ele construiu uma roupa, né, que permite que o usuário voe, como acontece com o personagem do Homem de Ferro, né, nas histórias em quadrinhos e nos filmes, tá? Então, ele recebeu o apelido de Homem de Ferro porque ele criou uma roupa que permite que a pessoa também voe, assim como o personagem da história em quadrinhos chamada Homem de Ferro. Aí você vai escrever aqui então, ó, tá? Ele construiu um equipamento que permite que a pessoa voe, tá? Exatamente como acontece com o personagem do Homem de Ferro. A 14. Quantas vezes Browning tentou sobrevoar a Lagoa Park? Também tem essa informação lá no texto. Aí você vai lembrar e vai marcar X na resposta correta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nenhuma vez. Também tem essa informação no texto. 15. Onde você acha que essa notícia foi veiculada? Explique. Aqui no caso, a gente comentou, né, ó, onde ela foi veiculada. Essa informação tá bem abaixo do texto, ó. Aqui, ó, no jornal chamado Olhar Digital. E ele é um jornal digital, como o próprio nome está dizendo. Olhar Digital é um site na internet, tá? Então quer dizer que não é um jornal impresso, tá? Físico, é um site na internet. Tem aqui o endereço, inclusive, né? Então, Olhar Digital, um jornal que está na internet, né? Um site na internet, tá bom? Essa é a explicação aqui de onde você acha que a notícia foi veiculada, tá? Na internet, num site de notícias, tá bom? Chamado Olhar Digital. A 16. Compare as duas notícias desta lição. O que elas têm em comum? Então, as duas notícias, a do Jornal do Joca, que é um jornal físico, e a do Olhar Digital, que é um jornal online, né? Que está num site na internet. Os dois textos têm quase a mesma informação. O primeiro conta da invenção da roupa do Homem de Ferro, e o segundo texto vai falar do recorde, né, que o moço, o segundo texto vai falar do fato do Richard, que é o inventor da roupa do Homem de Ferro, ter entrado para o livro dos recordes por ter sobrevoado
feito a roupa dele voar e ficado no ar, né, voando por mais tempo, tá? Então, ele quebrou esse recorde, foi a pessoa que conseguiu ficar voando por mais tempo com a roupa do Homem de Ferro, né, utilizando um traje voador. Então, fala de um recorde, né, da entrada dele para o livro dos recordes, e no primeiro só conta o fato dele ter inventado a roupa, tá? Então, é isso que eles têm em comum. Aí a gente vai achar essa opção aqui, ó. A entrada do britânico Richard Browne para o livro dos recordes, o sobrevoo do britânico Richard Browne na Laguna Park, a criação de um traje parecido com a armadura do Homem de Ferro, a venda do traje pela empresa britânica por 340 mil libras. Na 17, as duas notícias que você estudou foram escritas para que foi escrita essa notícia? Na verdade, todas as notícias que a gente lê em jornal, revista ou mesmo na TV, nos jornais televisivos, elas servem para informar o leitor, que é no caso da impressa ou na internet que você lê, ou da televisiva que você assiste. Então, ela vai informar quem assiste, informar quem lê, tá? É sempre para informar. É uma informação que você está recebendo, a notícia, de algo que aconteceu, tá? Nós vamos marcar a alternativa correta aqui das duas notícias que você estudou foram escritas para narrar uma história, fazer um convite, dar uma instrução, informar sobre um fato. Marca o xizinho, tá? Na 18, há informações diferentes sobre a quantidade de turbinas do traje voador nas duas notícias. Quais são essas informações? É sobre as turbinas, né, que ele está falando. Então, no primeiro texto, a gente vai lembrar aqui, ó, que ele fala de 5 turbinas, ó. No primeiro texto, que é do Jornal do Joca, ele está falando para mim que são 5 turbinas que foram utilizadas para o traje. Já no segundo texto lá do Olhar Digital, ele vai falar de outra quantidade de turbinas, tá bom? Falar que é composto por 6, ó, microturbinas. 6 microturbinas, tá? Então, um texto fala que é 5, uma notícia fala que é 5, outra notícia fala que são 6 microturbinas. Essas informações aqui que estão diferentes, ó, na questão 18. Aí você vai colocar a primeira notícia. A primeira notícia diz que existem 5 turbinas, tá? E a segunda, que existem 6 microturbinas, tá? 6 microturbinas, tá bom? É isso aqui, a resposta da 18. Então, de língua portuguesa da lição 9 é isso, tá? Até a próxima, então. Tchauzinho!